Como vão vocês, senhores? Muito bem, beleza? Então, a videoaula de hoje nós vamos fazer alguns exercícios relacionados aí à primeira parte da ecologia que você aprendeu, níveis de organização da vida, uma parte fundamental para que você aprenda o que é ecologia e como que a vida se organiza no planeta Terra, beleza? Então, para você resolver esses 5 exercícios que eu vou passar aqui agora, você tem que assistir essa videoaula. Essa videoaula que está aí na tela. Então assista ela para você entender o que é ecologia, né? Alguns fundamentos importantes dentro da ecologia e como que a vida se organiza no planeta Terra para você conseguir fazer essa atividade aqui, beleza? Então vamos lá, primeira atividade, colocando aí para vocês. Então vamos ler, eu vou ler ela e é importante que você dê um tempinho para você tentar fazer sozinho antes de você ouvir a resposta, beleza? Então tá. Então vamos lá, leia a questão, então dá um pause aí agora, dá uma lida boa, tenta responder, tá? Beleza, espero que você tenha feito isso. Agora eu vou responder com você isso daí, então vamos lá. Observe a seguir os níveis de organização de um ser vivo e marque a alternativa que contém os termos que substituem adequadamente os números 1, 2 e 3. Então você está vendo aí, né, o nível básico de organização da vida que você aprendeu. Primeiro, célula. Lembra que as células são as menores unidades vivas que existem, certo? E seguindo a linha de raciocínio sobre os níveis de organização da vida, quando você tem um conjunto de células que fazem a mesma coisa, você tem o chamado de tecido. Então o tecido é um conjunto de células especializadas. Então o quadrantezinho aí, número 1, ele corresponde a um tecido, porque um tecido é um conjunto de células, beleza? E os tecidos, eles não trabalham sozinhos, né? Eles trabalham em conjunto, de uma forma organizada. Então, quando você tem um conjunto de tecidos que desempenham uma função, nós chamamos isso dentro da ecologia de órgão, certo? Então, você tem célula, número 1 ali, tecido, número 2, órgão. Os órgãos trabalhando juntos formam um sistema e os sistemas trabalhando em conjunto formam um organismo. Por exemplo, você é um organismo, você é formado por vários tipos de sistemas, respiratório, urinário, reprodutor, beleza? Então essa questão aí, o número 1 vai substituir é o tecido, número 2 é órgão e número 3 é o organismo. A resposta da número 1 é a letra C. Parabéns se você acertou, se você conseguiu. Beleza? Vamos para a próxima questão agora? Muito bem. Então faz a mesma coisa que eu fiz, que você fez naquela. Para o vídeo agora, dá uma lida na questão, tenta resolver, que daqui a pouco a gente resolve junto. Beleza? Então para aí e tenta. Tá? Beleza. Espero que você tenha tentado aí resolver sozinho. Agora vamos resolver juntos. Fala o seguinte, ó. Considere as frases a seguir. Afirmativa número 1. Atualmente, ratos norvégicos ocorrem em todos os continentes. Ratos norvégicos é o nome de uma espécie científica, é o nome científico de um roedor, certo? Das ratazanas, no caso. Número 2. As ratazanas de uma cidade vivem principalmente nas redes de esgoto e nos depósitos de lixo. Número 3. Um rato branco é submetido a um experimento de fisiologia em laboratório. Então ele fala o seguinte: as frases nas quais se mencionam, respectivamente, um indivíduo, uma espécie, uma população são. Então ele pede para você identificar qual frase relaciona ao indivíduo, qual frase relaciona a espécie e qual frase relaciona a população. Beleza? Vamos olhar a primeira frase lá. Atualmente, ratos norvégicos ocorrem em todos os continentes. Eu acabei de falar. Ratos norvégicos é o nome científico de uma espécie. Então ele está falando sobre a espécie ratos norvégicos. Então, a afirmativa número 1 trata-se da espécie. Número 2. As ratazanas de uma cidade vivem principalmente nas redes de esgotos e no depósito de lixo. As ratazanas, como ele está falando de um conjunto de seres vivos da mesma espécie, nós se referimos à frase 2 como uma população. Beleza? E o número 3. Um rato branco é submetido a um experimento de fisiologia em laboratório. Como ele está falando de um rato branco, não fala da espécie, ele está falando de um indivíduo. Beleza? Então, as frases que mencionam o indivíduo é a frase número 3, a espécie é a frase número 1 e a população é a frase número 2. Então você tem como resposta da número 2, 3, 1, 2. Certo? É a resposta da número 2, é a letra D de dado. Beleza? Muito bem, muito bem.
Espero que você tenha acertado. Vamos para a próxima questão agora. Essa é a questão número 3, onde você pede para você organizar aí os conceitos dos níveis de organização que você aprendeu. Então vamos lá. Dá aquele tempo, tenta resolver sozinho. Para o vídeo agora. Espero que você tenha feito isso. Beleza? Agora vamos resolver junto. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira e indique a sequência correta. A primeira coluna nós temos população, comunidade, biosfera e ecossistema. E pede para você colocar o que é cada uma das coisas aí de acordo com o significado. Vamos lá resolver então? Segunda coluna. Comunidade associada às condições físicas e químicas de uma região geográfica. Então ele está associando as comunidades, que são conjuntos de populações, junto com os elementos químicos e físicos do ambiente. Então lembra, quando você junta elementos bióticos e abióticos, nós estamos falando de um ecossistema. Lembra aí da aula de níveis de organização da vida. Um ecossistema ele é formado pelos elementos vivos e pelos elementos químicos e físicos ambientais ali. Então, primeiro númerozinho que você coloca ali é o de ecossistema, é o número 4. Beleza? Beleza, vamos lá. Segundo, populações existentes em uma determinada área. Populações, conjunto de populações, o que é mesmo? Comunidade. Comunidade é um conjunto de populações. Então, o número 2 você vai colocar aí no segundo, na segunda lacuna para você preencher aí. Beleza? Seguindo. Grupos de indivíduos de uma determinada espécie ocupando uma determinada área. Grupos de indivíduos de uma determinada espécie. Então ele está falando de indivíduos da mesma espécie. Quando nós falamos de indivíduos da mesma espécie, nós nos referimos a um termo chamado de população, já que população é um conjunto de indivíduos da mesma espécie, certo? E a última, ó, ambiente habitável pelos seres vivos. O ambiente que é habitável pelos seres vivos é a biosfera, né, senhor? Que é a superfície do planeta, é o conjunto de todos os biomas, certo? Então a resposta certa dessa questão é a letra C, 4, 2, 1, 3. Certo? 4, 2, 1, 3. Muito bem. Resposta da número 3, letra C. Espero que você tenha acertado aí, tá? Vamos para a número 4 agora. A número 4 é uma questão muito interessante, então dá uma lida para o vídeo, tenta fazer sozinho. Muito bem. E ela fala o seguinte: no texto a seguir estão em negrito termos correspondentes aos diferentes níveis de organização utilizados na biologia. Então você vai ver que ele colocou em negrito algumas frases, algumas palavras aí, e pede para você dizer o que se trata de acordo com o nível de organização da vida, essas palavras em negrito. Então vamos ler o texto todo primeiro? Vamos lá. Todos os indivíduos da mesma espécie animal que estavam vivendo na região ficaram ameaçados por diferentes bactérias, que eram capazes de romper a barreira imposta pela pele, causando sérios danos aos organismos. Nesses casos, a ação dos macrófagos conduzidos pelo sangue até o local da inflamação foi de suma importância. Então, a primeira coisa que está em negrito é o quê? Todos os indivíduos da mesma espécie animal estavam vivendo na região. Então, quando você tem todos os indivíduos da mesma espécie, o conjunto de indivíduos da mesma espécie, a gente acabou de falar, trata-se de uma população, certo? Então, você já pode descartar a letra A, a letra B e a letra E, já que você sabe que a primeira coisa que está falando no texto aí é sobre uma população. Seguindo, ficaram ameaçados por diferentes bactérias. Então, a bactéria é um organismo unicelular, mas não deixa de ser um organismo, certo? Muito bem. Você já deve ter ideia da resposta a partir de então. Mas vamos seguir aí. Ó. As bactérias que eram capazes de romper a barreira imposta pela pele. A pele é o quê? É uma célula, um tecido? A pele é um órgão, o maior dos nossos órgãos, certo? Então você tem população, organismo, órgão, vamos continuar lendo o texto, causando sérios danos aos organismos. Nesse caso, a ação dos macrófagos. O que é um macrófago para você que não sabe? Um macrófago é uma célula de defesa, é um glóbulo branco. Então, o macrófago é uma célula de defesa, então é uma célula, tá bom? Conduzidos pelo sangue. E o sangue é um tecido, é um tipo de tecido conjuntivo. Muito bem. Então, a resposta dessa questão, da número 4, é a letra C, que fala aí, ó, população, organismo, órgão, célula e tecido. Beleza?
E por fim, vamos lá na última questão. A questão número 5 fala sobre nível de organização. Então dá uma lida, para o vídeo, tenta fazer sozinho. Tentou fazer sozinho? Juro por Deus. Então vamos tentar fazer junto aqui agora. Observe o esquema abaixo, que mostra os componentes de um ambiente, onde vivem sapos, e depois marque a alternativa que contém o número de componentes bióticos e abióticos, respectivamente. Então, o que é um elemento biótico? São os elementos vivos. Então, você tem que selecionar aí que está em volta do sapo aí, né? Quais são os elementos vivos aí? Então, vamos lá. Começando aqui, ó, pelos predadores. Então, predadores são seres vivos, não são? Então tá, predadores é um exemplo de elemento biótico. Depois, seguindo aí, ó, nós temos as plantas, 2 elementos bióticos, certo? Os parasitas, 3 elementos bióticos. Outros sapos, 4 elementos bióticos, né? E nós temos também os micro-organismos lá também. Então nós temos 5 elementos bióticos aí, né, em volta dos sapos aí, certo? Que são os micro-organismos, os predadores, as plantas, os parasitas e os outros sapos. Tudo isso são elementos bióticos. E quais são os elementos abióticos? São os elementos que não têm vida. Então vamos ver o que tem em volta aí que não tem vida. Temperatura, não tem vida. Lama, vento, água, rochas, luz e umidade. Então, são 7 elementos abióticos, certo? E 5 elementos bióticos. Resposta a essa questão é a letra C, de cachorro. Beleza? Espero que você tenha entendido aí, feito as questões. Espero que você tenha aprendido essa matéria. Beleza? BioRock, curte o canal se você gostou da aula de exercício sobre nível de organização da vida. Até mais.